Filipenses 3:19, mas nós vamos ler desde o 18. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus, com D minúsculo, é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Palavra do Senhor. São Paulo aos Filipenses, ele vai dizer, olha, tem gente que é inimigo da cruz de Cristo, não só inimigo de Jesus, mas inimigo da cruz, da renúncia, da vida em Cristo, que é carregar a cruz de Cristo. Pessoas que têm como ventre o próprio, como Deus o próprio ventre. Olha que passagem forte, né? Para mim, gordinha, essa passagem machuca bastante. Mesmo eu sendo fofinha, ela machuca. O ventre é o nosso Deus. O ventre é o nosso Deus. E esse é o pecado da gula, um pecado capital. O que é um pecado capital? É um pecado cabeça, é um pecado que origina novos pecados. Por isso que a igreja diz, pecado capital é um pecado cabeça, que sempre acompanha outros pecados. A igreja, na sua sabedoria, Santo Agostinho, depois Santo Tomás de Aquino, fez essa doutrina dos 7 pecados capitais. Ela percebeu que esses 7 pecados capitais originam praticamente todos os pecados existentes. E que se a gente cuidar da raiz, como a gente cuida do terreno lá em casa, cuidar da raiz, não deixar isso crescer, né? A melhor maneira de cuidar de um terreno é cortar o mal pela raiz. Assim também na nossa vida. E por isso hoje nós vamos falar da gula. Aonde a gula começa? A gula começa aonde a fome termina. É ali que começa a gula. É óbvio que uma pessoa mais magra e menor, ela come menos que uma pessoa maior e mais alta. A gula começa aonde a minha fome termina. Aí começa o pecado da gula. E aí nós vamos ver que quase todos nós, mais ou menos, já caímos ou caímos muitas vezes nesse pecado da gula, de comer demais. Mas a gula não é só comer demais, a gula é também beber demais. E o pecado da gula é um pecado que está muito ligado ao egoísmo e ao egocentrismo. Eu quero sentir prazer, eu quero tudo para mim, eu quero que as coisas me satisfaçam. E o pecado da gula, ele tem várias filhas, né? Como todo pecado capital. O pecado da gula, ele traz algumas consequências. A gula, então, é comer ou beber de maneira exagerada, sem temperança, sem ter tempero, sem ter medida. A Bíblia diz, não vos embriagueis de vinho doce, que é fonte de devassidão. Não vos embriagueis com vinho doce, que é fonte de devassidão. Não diz que não pode tomar vinho, se você não for alcoólatra, souber beber e puder beber, não há pecado. Mas diz que o excesso do vinho, ou o excesso da cerveja, ou o excesso, sei lá, do bolinho, ou o excesso do hambúrguer, ou o excesso de qualquer comida, passa a ser uma destemperança. São Francisco de Sales, ele fez uma pergunta provocativa para nós. Nós comemos para viver ou nós vivemos para comer? Eu como para viver ou vivo para comer? Deus muito bom, Ele nos deu a graça de sentir, né? Até algumas pessoas que infelizmente pegaram Covid e perderam o paladar, e depois voltaram ao paladar, ou ainda não voltou ao paladar, e não se deu conta o maravilhoso que é sentir o sabor das coisas, né? Então, graças a Deus, Deus quis dar este prazer de comer. Deus nos deu os prazeres para algo, sempre o prazer foi dado por Deus. O que o diabo faz é distorcer os prazeres. Sempre um prazer vem de Deus, prazer sexual vem de Deus, prazer de cheirar vem de Deus, prazer de abraçar vem de Deus, o prazer de comer também vem de Deus. E para que serve esse prazer de comer? Para que eu me alimente. Porque eu sinto prazer de comer algo, para que eu me alimente, para que eu não morra, sobrevivência da espécie. Agora, quando eu inverto isso, coloco não a comida como um meio para, mas eu coloco a comida como fim, eu já estou pecando, eu já estou numa
desordem. A segunda coisa, o segundo tipo de gula, agora nós vamos pegar os magrinhos, hein? Agora é a nossa vez, hein? O pessoal que é meio gordinho que nem eu e que está meio incomodado, agora nós vamos pegar os magrinhos, chegou a hora dos magrinhos. O segundo tipo de gula é comer só aquilo que é bom para mim, só aquilo que o paladar diz que é bom. Quem disse isso não é o Daniel, são os santos que estão dizendo isso. O segundo tipo de gula é comer só aquilo que eu gosto. Isso também é um tipo de gula disfarçado. Como só aquilo que me dá um imenso prazer, aquilo que não tem muito gosto, mas que me faz bem, eu não como. Isso é um tipo de gula. O terceiro tipo de gula, comer rápido demais, ou comer antes da hora, é um terceiro tipo de gula. Às vezes o cidadão é magro, não come muito, mas ele come o tempo todo, entende? Ele come pouco o tempo todo, e se ele come pouco o tempo todo, está beliscando o tempo todo, ele também é guloso ou gulosa, sendo mesmo magrinho. E como é difícil vencer a gula, porque a gula, ela vem de encontro a uma necessidade humana, que é o nosso se alimentar, né? Por isso que é difícil vencer a gula. Quando eu casei com a minha esposa, ela era bem magrinha, né? Hiper magrinha, e comia bem pouquinho várias vezes por dia, e eu comia muito poucas vezes por dia. Aí quando eu casei com ela, em vez da coisa acertar, nós comer pouquinho e várias vezes por dia, a gente começou a comer muito várias vezes por dia. E a gente tem que ter essa consciência. De onde vem a mudança? A mudança vem da consciência. Primeiro eu tenho a consciência e depois eu ajo, para que isso mude. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: irmãos, sejam sóbrios, tenham medida nas coisas. O corpo pesado, ele atinge o nosso espírito. Um corpo pesado atinge o nosso espírito e tem consequências para a nossa saúde, evidentes, né? Evidente que o pecado da gula, a primeira coisa que ele faz é me trazer pressão alta, dor no joelho, dor nas costas, glicemia alta. Isso é muito evidente, é pecado do excesso, né? De comer, ou excesso de beber. São João Cassiano, então, ele diz que além da quantidade, que é o empanturrar-se, nós temos a antecipação da refeição. São Doroteu de Gaza, ele diz que há dois tipos de gula, então, reafirmando: a gula laimargia, que é a loucura da boca, que é a qualidade, aquele que escolhe sempre que vai comer, e a gastrimargia, que é a loucura do estômago, aquele que come desesperadamente. Não dá nem tempo do cérebro avisar que está saciado, porque até o cérebro mandar o recado, o cara já... Uma das maneiras de comer menos é comer demais devagar. Quando eu como mais devagar, meu cérebro avisa, dá tempo de avisar que ele está saciado. O cérebro manda um comando e diz: você está saciado, saciada, não precisa comer mais. Agora, quando eu como desesperadamente e rápido, o cérebro não tem como mais avisar. Ele só vai avisar depois com uma dor de cabeça, dizendo assim: lascou, você comeu demais, sobrecarregou o fígado, sobrecarregou o estômago. Quais são os filhos da gula? São João Clímaco, ele escreveu uma obra metafórica sobre a gula, e essa obra diz assim, é a própria gula falando na obra desse santo: as minhas filhas são preguiça, quem come demais se torna mais preguiçoso; palavrório, confiança em si mesmo; as gozações, risadas sem sentido; porfia, a dureza de serviço; o enfado da palavra de Deus; a insensibilidade pelas coisas espirituais; o inchaço da soberba; a ousadia; a afeição às coisas do mundo; as despesas e gastos excessivos e suntuosos e os problemas físicos. Tudo isso vem da gula. Cada um daria para falar uns 10 minutos. São Tomás de Aquino diz que a gula, o principal do excesso de comer e de beber, é algo que ele chama de alegria inepta. O que é isso? É uma alegria que está ligada ao embotamento da mente. As pessoas perdem a dignidade, esquecem de quem são, dão-se uma alegria sem sentido, muito comum naqueles que vivem se embriagando. Sabe aquela alegria passageira, superficial?
do bêbado, é essa alegria que São Tomás de Aquino está falando. Mas que não é uma alegria em Deus, que não é uma alegria que tem raiz. Ao contrário, é uma alegria passageira, rápida, supérflua, que quando acaba, assim que acaba o efeito do álcool, traz culpa, traz consequência. É triste que nós estamos num mundo que comida não tanto, mas que a gula no excesso de bebida ela é incentivada, e o pior, ela é transformada em música, e o pior, ela é transformada em piada. Eu vou beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. E a gente ele acha legal, e tem criancinha cantando. Mas é triste porque atrás de um homem alcoólatra, às vezes está um sujeito violento, que está batendo na mãe, que está batendo na esposa, que está batendo nos filhos, que está deixando marcas para o resto da vida, o resto da história naquela família. É triste a gente louvar uma coisa errada. O errado e o feio, mesmo maquiado, nunca fica bonito. O pecado, mesmo maquiado, ele nunca fica bonito, ele nunca se transforma em algo bonito. Não dá para enganar, porque as consequências estão aí. As consequências estão aí do nosso jeitão intemperante. A gula, finalmente, é uma fuga emocional. Significa que algo às vezes está nos comendo. Interessante. Porque eu tenho vontade de comer algo, porque tem algo me devorando, algo me comendo, a saudade de alguém, o vazio, a perda. Não sei se você já viu aquele programa na TV a cabo, que tem as pessoas acima do peso lá, que tem o Dr. Nausaradan, do Discovery Channel. Já viu esse programa? As pessoas têm 300 quilos, 280 quilos. Eu gosto muito de ver aquele programa, eu gosto muito da história das pessoas, e eu percebo que 90% ali ou perdeu alguém, ou foi abusado, abusada, ou teve uma morte trágica, ou foi abandonado pelo pai, ou o pai era violento. Ou seja, tem um vazio ali, tem algo que está nos comendo emocionalmente e que a gente quer preencher com comida, e comida não preenche, comida preenche só na hora, é aquela alegria momentânea. Só Deus pode preencher, só Deus pode curar. Então às vezes esse pecado, ele nem é tão grave porque ele está associado a uma questão emocional, sabe? Que Deus precisa agir lá na raiz e curar. Deus precisa ir lá, e eu preciso mostrar para Ele: Senhor, é aqui que o Senhor precisa entrar, é nesse lugar, é nessa situação que eu estou tentando esquecer, que eu estou tentando deixar para trás, que eu não quero encostar porque machuca, mas é aí que o Senhor tem que entrar, Jesus. É aí que o Senhor tem que entrar. E como o Senhor vai entrar? Eu convidando Ele, eu apresentando para Ele. Como de fato aquela mulher do perfume: Senhor, está isso aqui, eu usava para me prostituir, eu usava para atrair homens, mas agora, Senhor, eu vou te apresentar e aos teus pés, e à luz do dia, Senhor, porque se tem algum lugar que eu tenho o direito de ser quem eu sou, é na presença de Deus. Se eu, Daniel, não tiver direito de ser o Daniel na presença de Deus, aonde eu vou ser o Daniel? A gente aprendeu que quando tem problema vai comer ou vai para o boteco. Não. Quando a gente tem problema, a gente chega diante de Jesus. Jesus, eu estou com vontade de me vingar. Jesus, eu estou com vontade de desistir. Jesus, eu estou pensando às vezes em me matar. Jesus, eu estou pensando, sei lá o que for. Senhor, eu estou decepcionado, Senhor, por causa que a doença levou alguém. Senhor, eu não sei porque ela levou e porque o Senhor não consigo entender. Minha cabeça não alcança. Mas Senhor, eu estou colocando aos teus pés aqui. Jesus nunca jogou na cara de ninguém que os apóstolos foram sinceros. Nunca, jamais. Você não acha na Bíblia Jesus repreendendo os apóstolos pela sinceridade deles? Nunca. Eles sempre tinham intimidade com Deus. Jesus, é isso. Senhor, eu penso isso. Até quando João e Tiago brigaram para ver quem estaria ao lado de Jesus, os filhos de Zebedeu, Jesus fala: vocês querem então vocês têm que tomar meu cálice. Vocês podem tomar o cálice que eu ia oferecer para vocês? Porque para reinar comigo você tem que renunciar comigo. Para ressuscitar comigo você tem que sofrer comigo. Para que eu viva em você, o teu Deus não pode ser nenhum Deus além de mim.
Para eu ser o teu Deus da ressurreição, eu também preciso ser o teu Deus da crucificação. Quando Jesus aparece ressuscitado, Ele não esconde as marcas da chaga dele, nem do lado. Ele tinha um corpo glorioso já, que atravessava paredes. Era um corpo, porque podia se encostar, não era um espírito. E Ele aparece com as chagas ainda. Ele não se envergonha da cruz, ao contrário, a cruz é o maior sinal de amor de Deus. Então não é só Jesus ressuscitado na nossa vida, é levar para a cruz e diante dele aquilo que nos machuca, aquilo que está nos consumindo por dentro. E aqui uma frase de um cara não cristão, mas que admirou os cristãos, Mahatma Gandhi. Ele só não virou por cristão porque ele se decepcionou com o jeito que os cristãos ingleses viviam. Mas foi um grande admirador de Jesus. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Porque eu começo a controlar o meu ventre e a minha língua, eu consigo controlar todo o resto da minha vida. Padre Paulo Ricardo, no seu livro, um dos livros que fala dos temperamentos e das gulas, dos pecados capitais, um que tem Jesus, né, sereno, e outro Jesus, justiça e misericórdia. Ele fala que normalmente o desenfreamento no comer reflete na área da sexualidade. Quem consegue fazer jejum, quem consegue se abster de alimentos, começa a mais facilmente ser fiel, ser casto, viver o seu estado de vida. Amém? Então fala assim comigo: Senhor, eu preciso da Tua graça nesta área, no comer e no beber, que eu coma para viver, Senhor, não que eu viva para comer. Ajuda-me, Maria, Mãe Imaculada, Rainha da Paz. Amém. Nós vamos agora continuar. O propósito que nós vamos ter para a semana que vem é se abster de alguma coisa que a gente gosta de comer. Se não conseguir fazer jejum, se abstenha. Um dia, e você vai oferecer isso a Jesus. Jesus pagou a nossa salvação, sim, mas São Paulo diz: eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Isso é bíblico. Nós podemos, por que Deus permite sofrer? Por que Deus não eliminou o sofrimento da terra? Ainda não. Porque o sofrimento unido ao sofrimento de Jesus é reparador. Sofrer, procurar o sofrimento é masoquismo, mas oferecer o que é o sofrimento que voluntariamente se bate a mim, com Jesus, é reparador. Então o que nós vamos fazer? Eu vou deixar de comer um docinho a mais, vou deixar de tomar um suco, vou deixar de comer uma sobremesa. Um dia Nossa Senhora recomenda pão e água, eu vou fazer um jejum a pão e água até 6 horas, não precisa passar fome, mas eu não vou ter o alimento gostoso, vou ter o pãozinho seco ali, o pão fresquinho, mas sem nada, sem recheio, pão e água, uma sexta-feira, e vou oferecer isso a Jesus, pela conversão do mundo, pela conversão da nossa família, amém?